vocês têm uma grande responsabilidade, porque vocês estão se formando para ir para o mercado para construir uma nova história. E a gente quer mostrar para vocês que tipo de história que pode ser contada no mercado de trabalho a partir de agora. Como é que a gente muda esse mercado? Tudo pode ser um pouco diferente, inclusive o mercado de trabalho. Ele não precisa ser um mercado chato, onde a gente acorda todos os dias para ir lá, fazer o nosso papel, ir embora para casa, voltar no outro dia, trabalhar, aquela coisa chata. Encantar cliente não é mais, digamos, diferencial de nenhuma organização. Encantar cliente é a nova realidade do mercado de trabalho. E como é que a gente vai encantar cliente se a gente não encanta os colaboradores? O primeiro passo que a gente quer trazer aqui é o questionamento de como encanta um colaborador. Porque não adianta a gente falar de criar uma série de coisas do cliente se dentro da própria organização é uma briga de competição, é um querendo passar a rasteira para poder se promover. E qual que é o sentimento que essas pessoas têm? É um sentimento que naturalmente vai ser retransmitido para os clientes. Porque dentro da própria organização, o conceito de relacionamento entre eles não é colaborativo, não é saudável, e aí naturalmente isso vai reverberar nos clientes. Eu queria trazer para vocês o seguinte: o que é essa palavra encanto? Porque se realmente vocês bugarem lá, vai ter um monte de gente falando sobre encanto. Você sabe o que é encanto? Bom, podemos dizer que com certeza não é. Decepção, desilusão, desinteresse, desprezo, aversão, hostilidade e muito menos desencanto. Mas então, o que é encanto? Pela definição do dicionário, é fascinação, fascínio, maravilha, charme, encantamento, feitiço. E há também um significado bem peculiar: um ser fantástico que habita lugares de força telúrica, antigos castelos e castros e que costumava guardar um tesouro. Há muito tempo atrás, essa palavra encanto já era usada em várias ocasiões e histórias. Ninguém havia visto seu rosto, mas seu nome era sempre invocado. Lá na Idade Antiga, o encanto se originou do latim incantare, que significava cantar um feitiço em. A mesma origem de enchanter, de charme e de canto. Ele vagava pelas terras, meio perdido sem saber direito para onde ir, ouvindo sempre seu nome, vez ou outra. E aí, viajando no tempo até a Idade Média, se personificou em um ser mágico que habitava castelos e cavernas e protegia geralmente algo muito valioso num baú do tesouro. Ao passar das eras, ele foi migrando para vários lugares do mundo, até que se perdeu no tempo. Onde foi parar o encanto? Bem, passado eras e eras e eras, nos tempos modernos, ele foi encontrado por uma pessoa muito simples, humilde e que tinha a ousadia e a ambição de construir coisas muito diferentes. O encanto seguiu ao lado de seu novo amigo, o Robson Costa, e foram visitar pessoas para contar a sua história, convidando-o para se juntar nessa jornada. Mas, por muitas vezes, a dupla não era levada a sério e era motivo de bullying e chacota. Ah, esse é o encanto? Encanto, isso lá é nome! Mesmo assim, eles não desistiram e seguiram em frente, firmes e fortes. Até que a palavra encanto começou a aparecer cada vez mais e mais nas salas de marketing, nos departamentos de relacionamento e nas propagandas de publicidade. Com seu nome sendo invocado cada vez mais e mais, o encanto foi, aos poucos, recordando de quem ele era, de qual era o tesouro que guardava, e dando cada vez mais suporte ao Robson, entendendo um propósito cada vez maior. Robson então se tornou o guardião do encantamento.
E assim, eles foram conquistando cada vez mais e mais pessoas pelo caminho, pessoas conectadas a esse propósito, que acabaram se juntando na jornada e na grande família dos encantadores. E então, o encanto se transmutou em algo novo, adentrando as pessoas, reverberando empatia, valorizando o humano e se transformando num novo significado. Eu adentrei nessa história do encanto para poder dizer que o encanto tem tudo a ver com a minha história. Começa com a história de um garoto que era exatamente um mediano na escola. Aquele que, sabe, tirava as notas mais ou menos, que ninguém notava. Era exatamente eu nessa história. E tem uma coisa muito importante que o time precisa saber. Que a sua principal fraqueza, talvez seja a timidez, é a sua principal fortaleza. É a sua principal fortaleza. Você é maior do que o seu medo. O mundo precisa escutar vocês. Porque o tímido tem foco, tem a determinação e a gente precisa escutar, precisa saber de vocês. Então, não esqueça dessa mensagem. Você é maior que o seu medo. E a história que eu quero contar aqui realmente não é do jovem da periferia, porque eu sou da periferia de São Paulo, da região do Capão Redondo. Alguém aqui conhece a Zona Sul? Capão? Conhece? Então, sou de lá. Mas eu não quero contar uma história de um jovem da periferia de São Paulo que de repente montou um negócio e venceu na vida. Tem várias histórias de diversos jovens aí que conseguiu progredir e que são histórias lindas aí para inspirar todos nós. Eu quero contar a história de um jovem tímido que, através da sua timidez, foi procurar, através da palavra atendimento, um meio de vencer. Como é que eu comecei? Eu comecei aos 19 anos sendo vendedor de porta em porta. Comecei aos 17, sendo vendedor de porta em porta. Vendendo produtos da Telefônica. Até que aos 19 anos eu resolvi pensar o seguinte: poxa, eu não tenho nada a perder, por que não montar um negócio? Eu tinha uma série de ideias e resolvi então me aventurar montando um negócio com R$500 no bolso. Foi exatamente esse dinheiro que meu pai conseguiu me emprestar para montar o negócio. E aí comecei a então Livre Telecom na época. A Livre Telecom era uma operadora de telefonia VoIP que queria prestar serviço de telefonia de redução de custo, e essa era a ideia. E começamos assim, sozinho, e aos poucos eu fui conquistando cliente. E nessa entrada de cliente, eu fui aprendendo na vida e na prática como empreender um negócio. Até que com 5 anos de empresa, a gente já tinha aproximadamente cerca de 25 colaboradores lá, na Livre Telecom. E aí eu resolvi mudar o nome da empresa, porque a gente estava um pouquinho incomodado com o nome Livre Telecom, não estava dando muito significado para aquilo que a gente estava fazendo. E o que a gente fazia de melhor, que as pessoas falavam? Vocês dão um atendimento diferenciado. Na época, lá em 2006, 2007, falava-se muito em satisfação de cliente, fidelização de cliente. Hoje em dia não se fala mais disso, né? Mas na época isso era um diferencial. Então, por isso, a gente resolveu mudar o nome. Qual que é o nome que mais faz sentido para nós? Encanto. Gente, imagine em 2008 falar que sua empresa chama Encanto. O bullying que a gente sofreu. Mas a gente acreditava que esse nome representava a nossa essência. Representava exatamente aquilo que a gente queria se tornar. E aí a empresa foi entrando mais funcionários, foi crescendo, até que a gente chegou em 2016, aproximadamente, a gente já tinha 40 colaboradores na Encanto. A empresa já tinha 11 anos de mercado, com 40 colaboradores. E aí chegou uma coisa, uma tal de crise. A crise que pega todo empreendedor, todo empresário. E essa crise fez com que a gente tivesse que repensar muita coisa. E aí, eu passei pelo meu pior dia profissional. Eu tive que levar 30 colaboradores para um lugar e anunciar para 10 colaboradores que eles teriam que sair do Encanto, porque o Encanto não tinha mais condições financeiras. Estava realmente indo para o prejuízo. E a gente passou muito mal e teve que tomar essa decisão. Foi o momento mais desafiador da minha carreira. E nesse desafio todo, eu fui para minha caverna. Eu fui para dentro de casa e fiquei repensando o meu negócio.
falando, tá, vai falir, não vai dar certo, o negócio não vai sustentar, precisa reinventar o negócio todo. O que a gente faz? O que a gente faz? E nessa busca de tentar reinventar o negócio, a gente ficou pensando o seguinte, é só uma questão de tempo para falir o negócio. É só uma questão de tempo. Então muita coisa tinha que ser modificada. Muita coisa tinha que ser modificada. E nessa modificação, eu fiquei pensando, qual que é o sentido da empresa? É só vender? É só vender um serviço, ter lucro? Fiquei com várias interrogações dentro de mim e questionando para tentar imaginar se era só esse o sentido. E aí chegou um momento onde eu precisei refletir profundamente, a ponto de eu passar por uma grande pergunta. Será que o problema não está exatamente em mim? As habilidades que me trouxeram até aquele momento, onde eu precisei fazer as demissões dos colaboradores, não eram suficientes para levar a empresa para o próximo nível. E para levar para o próximo nível, eu precisava me desenvolver. E aí eu comecei numa jornada de autodesenvolvimento. E nessa jornada, eu foquei muito nos soft skills, que são exatamente aquelas habilidades subjetivas, as comportamentais. As hard skills são as habilidades técnicas, o diploma, exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Buscando conhecimento técnico é extremamente importante, mas só com esse conhecimento você não consegue ter sucesso no mercado de trabalho. E tem uma mensagem importante que eu gostaria de passar para vocês aqui hoje, é que a habilidade comportamental, a inteligência emocional, ela é totalmente necessária e importante para você ter esse resultado. E foi esse tipo de inteligência que fez com que eu chegasse até onde eu tinha chegado e que fizesse com que eu tivesse mais coragem para enfrentar os próximos desafios. Porque seria muito fácil, ao perder 10 colaboradores, eu entrar numa depressão e daqui a pouco começar a falir o negócio e colocar a vida de vítima e não conseguir sair dali mais. E foi buscando esse autodesenvolvimento que fez com que a minha jornada mudasse.